Arena Alterosa. Oferecimento. O importante para você é importante para nós. Grupo Verona Segurança. Bom dia, mais uma Arena Alterosa está no ar. Mais uma segunda-feira, minha gente, o tempo tá voando, né não? Bom, mas vamos lá. Hoje a gente vai te mostrar como anda o Campeonato Mineiro, o Campeonato Carioca. Teve amistoso também do Brasil. Hoje comigo, meu querido Peterson Escobar. Bem-vindo, Peterson. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia ao pessoal de casa. Gente, lembrando que estamos ao vivo pelo facebook.com/alterosajf e também tem o nosso canal de comunicação WhatsApp 98410-9434. Manda sua mensagem lá pra gente, viu? Ó, vou começar falando, abrindo a Arena Alterosa com a Copa Alterosa, gente. Começou nesse final de semana, né? A mais charmosa da região, também é uma das mais tradicionais da Zona da Mata. A gente preparou uma matéria bem legal para você conhecer mesmo a história da Copa. Eu conversei com muita gente boa que vai contar todo esse percorrer, né? Todo esse caminho. Então, olha só. Seja no profissional ou na várzea, o futebol é uma paixão nacional. A Copa Alterosa representa isso aqui na Zona da Mata. Desde 2014, quase 1.000 atletas de 80 equipes diferentes passaram pela competição. Grandes histórias de superação e conquista foram construídas. O Washington foi o goleiro do FCA na Copa de 2016, quando foram campeões. O jogador foi um dos heróis naquela conquista, defendendo 2 pênaltis na semifinal contra o São João Nepomuceno. Até hoje ele se alegra com as lembranças. Poxa, para mim foi gratificante. Eu já sempre tive essa facilidade de estar pegando pênalti, que eu sempre treinei muito para isso. Então, quando eu cheguei nesse mata-mata, o pessoal já tinha certa confiança, porque já sabia da qualidade que eu tinha. Eu ganhei muita experiência com isso. Eu nunca tinha disputado um campeonato regional. No caso, foi minha primeira disputa e meu primeiro campeonato regional, e eu já pude ser campeão junto ao FCA. Em 5 anos de Copa Alterosa, o maior vencedor é o Minas, de Lima Duarte, que conquistou a vitória em 2017 e 2018. Já a equipe de Matias Barbosa é a mais tradicional. O time participou de todas as competições da Copa. Com tantos anos de caminhada e histórias para contar, o campeonato hoje está no calendário da maior parte dos jogadores amadores da região. A Copa Alterosa hoje é a menina dos olhos, né, da Zona da Mata, hoje o Campo das Vertentes. É a Copa do Mundo para os clubes, para essas 16 equipes. É uma responsabilidade muito grande também para que tudo saia perfeito com relação à TV e que a gente consiga passar a melhor qualidade, né, administrativa para os clubes que disputam a competição. Certamente esses campeonatos amadores eles são muito visíveis hoje. Se você for ver, dá uma olhada nesses campeonatos aí, mineiro, gaúcho, paulista, se você dá uma olhada, tem muitos jogadores que saíram realmente do campeonato amador. Por isso que hoje a Copa Alterosa se tornou uma vitrine para o futebol mineiro e até mesmo o futebol nacional. Para o gerente comercial da TV Alterosa Zona da Mata e Vertentes, o esporte é uma ferramenta de transformação social e, por isso, apoiar o futebol regional é tão importante. O esporte desenvolve um papel muito importante no desenvolvimento da sociedade, principalmente falando de futebol, que é a paixão nacional, mexe com as pessoas, e a TV não poderia ficar de fora de ter uma Copa, principalmente de futebol, para poder se envolver com a sociedade. E a Copa Alterosa está aí de novo. São 11 cidades representadas por 16 equipes que estão atrás do título mais cobiçado da região. E ó, eu vou dar o pontapé inicial. O Núcleo Esportivo Claudinei Clementino e o Rochedo abriram a Copa. Só se você só ganha experiência, você jogando competições de alto nível. E a Copa Alterosa é uma competição de alto nível. Desde 2015 que eu participo da Copa Alterosa. Tive a oportunidade de jogar em toda a região, sul de Minas, na Zona da Mata, Vertentes. É o campeonato mais organizado que tem. É um nível bem acima do amador, está muito próximo de um semiprofissionalismo. Então, tão importante para os atletas quanto para as cidades que participam também, né? Na arquibancada, olhos vidrados de quem um dia quer estar lá embaixo. Crianças, idosos, mulheres, todos querendo só uma coisa: torcer. Vim assistir o jogo. Seu neto tá veio jogar? Vai ver esse jogo.
ver se ganha o jogo. Você vai acompanhar ele ao longo da Copa? Se não for embora, né? Mesmo se for embora, eu vou acompanhar a Copa. O que a gente mais faz são as amizades, né? Porque dentro do campo é uma coisa, a gente grita, enfim, xinga, juiz, faz e acontece, mas fica tudo dentro do campo, entendeu? Do lado de fora é só amizade, é só coisa boa. Você viu, né, gente? Eu com essa moral aí de dar o pontapé inicial do NEC do Rochedo, mas é isso aí que a nossa entrevistada falou. No fim, é tudo amizade. Mas vamos dar uma olhadinha no resultado desse final de semana na Copa Alterosa? Peterson, esse jogo que a gente acompanhou, o NEC e o Rochedo, acabou no 0-0, né? Sim, sim. Mas um ponto a se destacar, acho que o jogo de maior repercussão foi entre a seleção de Matias Barbosa e Trintões, né? O Trintões, que foi vice-campeão da edição passada, tem um time muito forte. Atacante Gueguel lá, um nome forte lá no ataque. E a seleção de Matias tradicional, né? Representa a tradição da Copa, participando de todas as edições até hoje, né? É sempre um nome muito, muito lembrado aqui na Zona da Mata. Realmente a Copa Alterosa, como a gente mostrou aí nessa reportagem, ela é muito tradicional e dá uma visibilidade bem bacana para os jogadores, né? E isso é legal da nossa região, de fomentar isso aqui. Demais, né? A Copa é a única que verdadeiramente é regional, né? Então, você acaba criando uma cultura futebolística, envolvendo... o pessoal fica muito envolvido nas outras cidades, né? Então, o time sempre tem uma proximidade da comunidade, o pessoal vai ao campo, acaba sendo uma opção de lazer no final de semana para famílias. A gente encontra sempre muitas famílias nas arquibancadas, acompanhando os times. Então, é muito bacana você ter um incentivo ao esporte nessas proporções, igual a gente tem a Copa Alterosa. Bom, gente, não esquece de assistir os jogos da Copa Alterosa. Se você for, sabe o que você pode fazer? Mandar pra gente uma foto pro nosso WhatsApp. Bem legal, né? 984109434. Então, se você for assistir os jogos da Copa Alterosa, manda sua foto pra gente e fala também qual jogo você foi assistir, beleza? Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha nos resultados do fim de semana, né? Na verdade, do Flamengo, porque nós vamos falar sobre Campeonato Carioca. Mentira, temos aqui. Temos aqui, atrás, antes da gente falar do Flamengo, nós vamos falar os resultados dos jogos. Como eu falei, o NEC e o Rochedo ficaram no 0-0, o Matias e o Trintões 2-1. Vou dar uma colinha aqui. Vargem Grande e Moreira 3-2. Detalhe desse jogo de Matias, que o Trintões abriu o placar e Matias conseguiu a virada e se coloca como uma das grandes favoritas ao título também, já no início da competição. Beleza. Gente, vamos seguir, vamos voltar a falar sobre o Campeonato Carioca. O Flamengo, né, jogou nesse final de semana no Maracanã, diante de quase 50 mil pessoas, né? O Flamengo e o Fluminense fizeram aquele clássico da rodada. E foi o Fla que começou avassalador, né, gente? Logo aos 13 minutos, a gente tem aí a partida, os gols. O Pará cruzou, né, de direita para o Bruno Henrique, que abriu o placar. Já fez até a dancinha do Nego Ney. Na volta do segundo tempo, aos 5 minutos, o Diego deu um belo passe, né, para o Bruno Henrique para fazer o segundo dele no jogo. Vai chutar direto ali do lado esquerdo. E aos 12 minutos, né, depois de uma bela... Então o Gabigol fez o terceiro gol do Flamengo, O Peterson. A gente achou... O Bruno Henrique foi mais destaque aí, né? O Gabigol apareceu... O Bruno Henrique deu o passe pro Gabigol fazer esse terceiro gol, né? 2 gols e uma assistência, né? Foi muito bem no jogo. E aí agora o gol do Fluminense. O Dodge fez o primeiro aos 18 minutos. Um belo gol por cima do goleiro. E aos 25, o João Pedro fez o primeiro dele. Então vamos ver aí. Foi o primeiro dele com a camisa do Fluminense. A reação parou por aí, né? 3-0. O Flamengo saiu com a melhor. E depois do jogo, gente, o Fernando Diniz falou com a imprensa. A gente tem um trechinho aí da entrevista dele. Vamos dar uma olhada? Peterson, vamos esperar um pouquinho, que o pessoal vai pôr daqui a pouco a entrevista, mas vamos conversar um pouquinho desse jogo, um clássico, né? O pessoal ficou apreensivo ali, porque o Flamengo foi só fazendo gol e depois que veio essa reação do Fluminense, né? Inesperada até. Exatamente, o começo do Flamengo foi muito
teve um volume de jogo muito grande, né? Então, acabou empolgando a torcida. O detalhe é que o Fluminense entrou com um time reserva, né? Até porque jogou no meio de semana a Copa Sul-Americana, então o Fernando Diniz preferiu poupar os jogadores, até porque já estava classificado, o jogo valia muito mais para o Flamengo em si. É isso aí que ele fala, e é isso que ele fala na entrevista. Vamos acompanhar e depois a gente acaba de conversar com o Peterson sobre o jogo. Olha aí. Os jogadores não jogaram porque a gente jogou 11 partidas em pouco mais de 40 dias. Então, por isso que eles não jogaram. Eu já estava levando o time no limite do desgaste físico e eles jogaram por conta disso. E o melhor para o Fluminense, pensando no campeonato, pensando na temporada, foi os jogadores serem poupados e não simplesmente vencer a partida com os titulares. Se tivesse vencido a partida com os titulares, pensando só no dia de hoje, mesmo assim não teria sido a melhor opção, porque a sequência que é o que nos interessa e a gente arriscar os jogadores se lesionarem, a gente ia ter um arrependimento muito maior. Então, assim, a decisão ela tem que ser ajustada e avaliada no momento que ela é tomada, não pela consequência. Bom, com o resultado, o Flamengo garantiu a classificação para as semifinais da Taça Rio. O duelo vai ser justamente contra o Fluminense, quarta-feira, no Maracanã. Na outra semifinal, mais um confronto que se repete. O Vasco vai ter pela frente o Bangu, que passou em primeiro no grupo C. O time da Moça Bonita e o Fluminense vão jogar com a vantagem no empate. Peterson, vamos falar um pouquinho aí do que temos pela frente no Campeonato Carioca. Exatamente. O Flamengo volta a enfrentar o Fluminense, né, que venceu no final de semana. E o detalhe é que o torcedor do Flamengo, é importante a gente fazer essa distinção logo agora, para não dizer que foi enganado depois, né? O torcedor do Flamengo que olhar apenas o resultado, vai ser o torcedor que vai se enganar lá na frente e vai acabar se frustrando. Por quê? Embora o Flamengo apresente um volume, como eu disse, muito grande, o Flamengo perde muitas oportunidades. Então, o desempenho ainda não tem sido o ideal para um time que almeja Libertadores, Campeonato Brasileiro, até porque os adversários do Flamengo nesse começo de ano ainda são muito fracos, né, tecnicamente. Na hora que começar a pegar um River Plate, por exemplo, um Palmeiras, um Cruzeiro, times tecnicamente até nivelados com o Flamengo não vai ter 15 oportunidades para fazer um gol. O Gabigol não vai ter 5 oportunidades para guardar uma. Então, é importante ajustar esses detalhes logo agora no início, para não passar sufoco depois. Eu estou sentindo muito isso também com o Vasco, Peterson. Perdeu, né, por 2-1. O Vasco com muitas chances de gols e acabam não fazendo. Eu acho que isso mais para frente vai acabar piorando a situação. Exatamente. Né? O Alberto Valentim vai ter que mexer nisso também. O Vasco não tem a Libertadores, mas tem o Campeonato Brasileiro, né, também, que é importante, tá vivo na Copa do Brasil. Então são pontos que esses times têm que ajustar mais para frente. Não adianta você olhar para o resultado, o Vasco estava invicto até pouco tempo, mas estava apresentando futebol até razoável, mas tem que acertar algum detalhe ou outro. O Valentim já está dando uma cara para o time e a tendência é que os dois grandes evoluam. Né? Bom, gente, a gente vai para um comercial rapidinho, a gente volta daqui a pouco, viu? Não sai daí. – 58% das pessoas online procuram por um produto ou serviço na internet. São mais de 70 milhões de oportunidades de negócios por dia. Se você ainda está se perguntando da importância de investir no mundo digital, é hora de fazer diferente. Com a 4D, você aparece no Google e nas redes sociais, tem um site completo e fornece conteúdos relevantes para os seus clientes. Tudo isso em uma agência parceira premium do Google. A 4D, marketing digital com resultados reais. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. O que é conhecimento para você? É o que faz o mundo girar e indica uma direção segura. É o que faz da roda viva. Tudo muda o tempo todo e precisamos acompanhar as transformações. São décadas noticiando o que acontece em Minas e no mundo. Informação é coisa séria. Não dá para acreditar em tudo que se lê por aí. Respeite o seu conhecimento. Jornal Estado de Minas. O grande jornal dos mineiros.
E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Tô passando aqui rapidinho só para lembrar que a gente tem um encontro sexta-feira no Dicas do Chefe, no Alterosa em Alerta, primeira edição. Essa semana a gente vai fazer uma sobremesa deliciosa que você vai adorar. Encontra lá. Dicas do Chefe. Oferecimento IGA. Se sua paixão é cozinha, estude no IGA. Matrículas abertas com desconto. A gente volta com uma informação muito legal, gente. Tem juiz forano na seleção brasileira. O jogador do Barcelona, o Léo Santana, foi convocado para a seleção brasileira de futsal. O técnico Marquinhos Xavier vai contar com o juiz forano, né, nos amistosos contra a Sérvia e a Polônia, marcados para abril. O Léo mandou um recadinho para a gente, olha só. Fala, galera, tudo bem? Quem tá falando é o Léo Santana, jogador de futsal do Barcelona. Tô passando para mandar um abraço para a galera do Arena Alterosa. Desejo muita sorte, muito sucesso para todos vocês aí. Dizer que eu estou muito feliz com mais uma convocação para a seleção brasileira. Representar o nosso país no nosso esporte é sempre muito bom. E quando você é lembrado pela dedicação que você faz no clube, para um atleta, para mim, eu considero como o ápice da carreira. Boa sorte, então, Léo. Vai com tudo e representa Juiz de Fora, viu? Bom, agora sim a gente vai falar de Campeonato Mineiro. A surpreendente campanha do Tupinambás chegou ao fim, infelizmente. Ontem no Mineirão, o Baeta perdeu, né? Mas fez uma boa campanha. A gente tem uma matéria para te mostrar, 111 anos do Atlético Mineiro. Olha só essa matéria. Jogo de festa, de bandeirão, de estádio lotado e de shows. Os 111 anos do Atlético foi comemorado e muito pelo torcedor alvinegro. Vamos torcer para ser que tudo ocorra da melhor forma possível, né? Criançada toda aí também aí, 111 anos pro Galo, só festa, só alegria. E essa mesma partida era arriscada, eliminatória. O Galo não podia entrar na onda da comemoração antes do duelo contra o Tupinambás. E tinha de fazer bonito quando a bola começasse a rolar. Quando o árbitro apitou o início do jogo, só deu Galo. Aliás, só deu Casares. O equatoriano estava impossível e marcou os 2 primeiros gols do duelo. Um no primeiro e outro no segundo tempo. Também na segunda etapa, Ademilson. Aquele de 44 anos descontou de pênalti para o time de Juiz de Fora. O gol do alívio atleticano veio aos 37 minutos, nessa belíssima cobrança de falta de Ricardo Oliveira. 3-1 e placar final. A gente conseguiu ter uma maior posse de bola, jogamos o nosso jogo, né? Acho que num lance ali que eu particularmente não achei pênalti, o juiz, né, deu, mas a gente conseguiu botar o nosso jogo dentro de campo e deu o resultado e a classificação. O Atlético agora espera o resultado de América e Caldense, hoje, no Independência. Se o Coelho avançar, o Galo enfrenta o Boa Esporte. Se der Caldense, o Alvinegro enfrenta o time de Poços de Caldas. E também tem 2 vantagens. Jogar o segundo jogo em casa e também por 2 resultados iguais. Mesmo assim, nada de acomodar. Eu não gosto muito de esse jogo por empate, né? Isso faz com que você entra num certo marasmo, isso não é bom. Então, acredito que o resultado vai ser importante. Esse empate, a partir do momento que você está na segunda partida, já nos acréscimos aí, é válido, mas até que isso não aconteça, você tem que entrar com a mesma determinação que você tivesse que correr atrás do placar. Então, que isso sirva de lição para a gente, que a gente não caia nesses erros. Bom, e o Tupinambás encerra assim as atividades de 2019, né? O Baeta sai do estadual classificado para o Campeonato Brasileiro da Série D do ano que vem. Já o Atlético, que comemora os 111 anos de história, né, segue em busca do 45º título do Campeonato Mineiro. Ô, gente, eu não posso deixar de comentar sobre a cobrança de pênalti do Ademilson. Eu adoro ele cobrando pênalti daquele jeito, ele vai andando devagarzinho, chuta. Peterson, fala pra gente aí um pouquinho como é que você avalia essa campanha do Baeta, como é que foi. Ademilson, que realmente se destacou um pouco mais, né? Incansável, Ademilson, né?
aos seus mais de 40 anos, ainda marcando presença, fazendo boas atuações, marcando gol. Você falou do jeito todo característico Eu dele de adoro cobrar ele pênalti, batendo pênalti. Muita tranquilidade. Será que ele ficou nervoso na frente do Vitor? Ah lá, só rolou do outro lado, ó. Aí Goleiro vai para um lado, bola para o devagarzinho. outro. Bom demais. Ah, o toda Adé- vez que ele bate pênalti é assim, né? O Adé é fera demais. É fera demais. Ele é fera demais. Agora, o Tupinambás em si, pô, fez uma campanha bem acima da média do esperado, né? Era o ano que estava voltando para a elite do futebol mineiro. Então, esperava-se que o Tupinambás brigaria para se manter apenas na elite, né? Não voltasse para o módulo 2. Foi muito além, conseguiu uma classificação, fez boas atuações. Ontem fez uma partida bem valente, bem digna contra o Atlético Mineiro. Jogar lá é bem difícil, estádio lotado, Atlético, camisa Muita pesadíssima. pressão, né? Tinha todo o clima de festa, 111 anos de história do Atlético e tudo mais. Então tinha todo um envolvimento, muita pressão em cima do Tupinambás. E saiu bem, fez um primeiro tempo muito aguerrido, né? Acabou tomando gol, mas ainda estava vivo no jogo. Mas depois começou a sobressair no decorrer do jogo, sobressair a qualidade técnica do time do Atlético, né? E aí você dá espaço para o Casares, ele chuta muito bem, ele tem muita técnica na batida, né? Conseguiu fazer esses 2 gols. O Ricardo Oliveira também fez um gol bonito de falta, mas o Tupinambás tá de parabéns. Claro que o torcedor mais crítico quer sempre mais, né? Almejava uma senha, às vezes uma final de Campeonato Mineiro, mas... Esperança é a última que morre, né? Torcedor tem que acreditar sempre. Mas tá de bom tamanho, tá de parabéns a campanha do Baeta e agora uma vaga na Série D 2020, que é o importante ter o calendário cheio, manter o time em atividade, vai facilitar até nas formulações contratuais, manter o jogador por mais tempo e tudo mais, vai entrar mais uma grana, que é importante para os times se manterem aqui, os times menores, né, os times do interior, é sempre importante ter de onde tirar esse recurso aí. Então, Baeta tem boas perspectivas para o futuro. Gente, é isso que o Peterson falou, né? Baeta aí na Série D, vamos ver como é que vai ser. Até rimou, tomara que dê certo, né? Eles possam bola para frente e ver se dá mais orgulho aí para os juízes foranos, para quem torce para o Baeta. Bom, outro time da Zona da Mata que deixou a competição foi o Tombense, né? O Gavião de Carcará foi até Varginha enfrentar o Boa Esporte e acabou eliminado nos pênaltis. Pois é, no tempo normal, os times ficaram no empate em 1-1. Gustavo Henrique fez o gol do Boa aos 8 minutos do jogo e Everton empatou aos 38. Nos pênaltis, o Tombense perdeu 3 cobranças e o Boa ficou com a classificação. Para descobrir qual vai ser o adversário da semifinal, o Boa Esporte precisa esperar o resultado de hoje à noite entre América e Caldense. Caso a América avance, o Boa vai ter pela frente o Atlético Mineiro. É difícil aí. Já no caso de vitória da Caldense, o adversário do Boa passa a ser o Cruzeiro. O Tombense ainda tem pela frente a Série C do Campeonato Brasileiro, que tem início marcado para o dia 27 de abril. Então, Baeta Série D, Tombense aí Série C. Como é que está a nossa região, Pex? Vamos falar um pouquinho do futebol da Zona da Mata. A exceção do Tupi, que fez uma campanha muito abaixo do esperado, os times foram bem. O Tombense podia até ter avançado no jogo desse final de semana. Fez uma partida boa, saiu atrás no placar logo muito cedo, né? Mas depois dos 30 minutos começou a equiparar a partida e acabou perdendo muitos gols. O Tombense desperdiçou muitas oportunidades e deixou escapar essa... Aliás, a partida foi para os pênaltis, né? E nos pênaltis, sim, deixou escapar, errando 3 cobranças. Aí não dá para ser, numa disputa de pênalti, errar as 3 primeiras. O psicológico já foi embora há muito tempo e o Boa Esporte não deu chance, converteu as 3 e matou a partida. E agora o Boa não tem para onde correr, né? Ou pega o Atlético ou pega o Cruzeiro. Difícil para qualquer um dos dois, gente. Mas agora a gente vai parar um pouquinho de falar sobre o Campeonato Mineiro, a gente vai falar sobre o Brasil. Pois é. O final de semana também foi marcado por data FIFA e a seleção brasileira entrou em campo para enfrentar o Panamá em Portugal. Dentro de campo, o Brasil não teve a melhor das atuações e ficou no empate em 1-1 contra a equipe da América Central. O Lucas Paquetá abriu o placar, marcou o primeiro gol dele com a amarelinha, tá aí o gol, ó. Ele deu até um dedinho para cima, assim, pedindo, agradecendo, né? E os panamenhos chegaram ao empate em gol irregular de Adolfo Machado. Depois do jogo, o técnico Tite falou um pouquinho. Vamos escutar um pedacinho da entrevista dele. Resultado ruim, desempenho, primeiro tempo abaixo
das nossas expectativas. O segundo tempo, no normal, com alguns ajustes que nós fizemos em cima de um jogar com linha de 5, com 4 na frente, baixo, e nos dificultando as ações. No intervalo, a gente teve a condição de reorganizar, e foi um segundo tempo que ele já deu dentro de uma normalidade. O primeiro tempo foi abaixo e o resultado ruim. O Brasil volta a campo amanhã às 15h45 da tarde para enfrentar a República Tcheca em Praga, né? As seleções voltam a se enfrentar 21 anos depois. O último confronto aconteceu pela Copa das Confederações em 97, na Arábia Saudita. O Brasil venceu por 2-0 com gols de Romário e Ronaldo. Peterson, só para a gente finalizar nosso programa aqui, Brasil tem grande chance? Tem a Copa América pela frente. Mas esse amistoso do final de semana foi muito abaixo, né? Uhum. Você viu o Tite dando as justificativas na coletiva, mas ele esperava o quê? Panamá enfrentar o Brasil, vai sair para o ataque? Lógico que não, vai montar uma linha de defesa e o Brasil, pela qualidade técnica que tem que se virar para furar esse bloqueio. Não pode empatar com o Panamá. Exatamente. O Brasil ainda tem os talentos individuais que eu vejo com bons olhos. Para a Copa América, você tem Richarlison, você tem Felipe Coutinho, mesmo sem Neymar, né? Então você tem aonde recorrer, mas coletivamente ficou devendo. Gente, é isso aí, a gente acaba o Arena Alterosa com o Brasil, né? Tomara que ele se dê bem para ir para frente e eu não volto mais quinta-feira, mas muito obrigada por acompanhar a Arena Alterosa comigo durante todos esses dias. Beijo, tchau, obrigada, Pedro. Arena Alterosa. Oferecimento. O importante para você é importante para nós. Grupo Verona Segurança. O que é conhecimento para você? É o que faz o mundo